Vamos conversar hoje em nosso perfil literário com o professor Rogério de Almeida, da Faculdade de Educação da USP. Prazer em te receber aqui. Prazer é meu, Oscar. Depois de idas e vindas, conseguimos marcar a entrevista. Muito bom, né? Isso é maravilhoso. É um prazer estar aqui. Professor, a gente começa um pouquinho sempre o programa fazendo um perfil no sentido do que te levou para essa área inicialmente. Quer dizer, Certo. como que a educação acabou entrando na tua vida? Você veio de uma família de educadores, por exemplo, ou não? Não. A educação, ela veio por acaso e um pouco tardiamente. Inicialmente, a minha paixão mesmo foi por literatura. Meus pais são operários, então não há uma tradição familiar de leitura. A escola também contribuiu muito pouco para isso, mas de alguma maneira eu descobri sozinho a literatura, ou a literatura me descobriu de alguma maneira. Isso, puxando aqui pela memória, aos 13 anos de idade, mais ou menos, quando pegando alguns livros de primos mais velhos, eu me deparei com Fernando Pessoa. Quer dizer, foi um marco para vocês? Foi um marco. Eu me lembro que eu li Tabacaria do Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e me marcou muito um verso que dizia: "Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer". E essa ideia de uma lucidez que contemplasse a vida toda, né, como um instante de plenitude, que a partir dali pode vir a morte, que, enfim, tudo já está dado, para mim foi muito revelador. E eu lia Clarice Lispector, lia Fernando Pessoa, eu comecei a descobrir a geração beat, né, os beatniks. Então eu comecei a ler Jack Kerouac, um autor também, Allen Ginsberg, um autor que eu gosto muito também é o Bukowski. A partir daí foi um caminho que eu fui puxado para a literatura. Então eu me lembro que eu fiz colegial técnico em eletrônica, né, e fui trabalhar com isso. E aí eu escapava do trabalho aqui próximo, no centro da cidade. E eu escapava do trabalho para ir nas livrarias e ficar lendo. Você nem se imaginava professor, então, naquele momento? Não. Eu gostei sempre de ler e escrever. Então eu me imaginava mais como escritor, algo que depois eu consegui realizar publicando 2 livros de poesia e um de ficção, né, um pequeno romance chamado O Dia em que Conheci Jim Morrison, que de alguma maneira presta um pouco homenagem a esses autores que me formaram. E a escolha pela carreira, então, retomando, qual foi? Se deu com a minha entrada na graduação em letras na USP, que aí eu fui realizar esse caminho na literatura. Enfim, depois fui trabalhar como professor, como decorrência mesmo da formação. E aí, enfim, comecei, gostei e não larguei mais. Iniciei um mestrado que se transformou em doutorado direto sobre Fernando Pessoa, né, resgatando um pouquinho desse autor que foi talvez o primeiro que me despertou para o gosto, para a paixão pela leitura. E depois do doutorado, enfim, aí já seguindo a carreira acadêmica, eu ingressei na Faculdade de Educação como professor. Enfim, hoje estudo literatura e também produzo um pouco. Em breve devo lançar um livro de contos. Agora, essa relação entre educação e literatura, até antes de começar a gravar a entrevista, a gente estava conversando, isso é muito forte, isso marca muito as tuas pesquisas, os grupos que você acaba orientando, quer dizer, como literatura e educação acabam dialogando. Sem dúvida. De alguma maneira, como a minha experiência escolar não foi muito positiva, no sentido de que a escola, em vez de reforçar ou ampliar esse meu gosto pela leitura, pela literatura, ela me distanciava, né? Então, as aulas de literatura para mim eram muito cansativas. Os livros que éramos obrigados a ler, com algumas exceções, eram livros que me afastavam da literatura, principalmente pela abordagem dada. Ou seja, a escola ela considera a literatura como um sistema de obras. Então, a literatura não é lida pelo que ela tem de força vital, pelas possibilidades de modos de existência que ela permite numa leitura, mas aquilo que o Humberto Eco vai chamar de obra aberta, né? As possibilidades de interpretação que uma obra suscita. Mas, pelo contrário, ela acaba sendo fechada num conjunto de características
Então os alunos estudam aquelas características, depois veem na obra como... uma aplicação, né? Exatamente, como aplicá-la. Então se transforma numa ferramenta, digamos, fechada em si mesmo, sem diálogo com o leitor. E nenhuma obra existe sem o leitor. O livro está lá, fechado, guardado na estante. Ele está morto. As palavras estão lá, paradas, né, sem vida. Quer dizer, quando o leitor abre esse livro e começa o seu processo de leitura, que eu gosto de chamar de diálogo com a obra, né? Então, quando o mundo da experiência do leitor entra em contato com o mundo do texto, todo livro produz ali um mundo à parte, né? Em constante relação com o nosso, mas é um mundo do texto. Então, quando nós entramos em contato com esse mundo do texto, um diálogo ocorre. E esse diálogo é que é rico, esse diálogo é que faz com que a literatura cumpra o seu verdadeiro papel, né, na minha ótica, educativo, de educação. Porque não é no sentido de passar valores única e exclusivamente, mas pelo contrário, dar possibilidades de vivenciar, de viver, de experimentar modos de existência outros, que não são os nossos. E você sente que isso melhorou um pouco em relação à escola nesse tempo? Quer dizer, ou você sente que está no mesmo estágio, ou talvez mecanizou mais? Eu acho que mecanizou mais. Eu acho que não houve uma evolução, principalmente por conta, de um lado, do vestibular, que acaba exigindo um saber mais enciclopédico, né, entre aspas, quer dizer, um tipo de informações sobre a obra do que propriamente uma experiência de leitura. Esse é um dos fatores. O segundo fator é que a nossa abordagem, né, quer dizer, a abordagem escolar, ela ainda é muito histórica, historicista. Então você tem a história da literatura, né? Isso é apresentado em dois aspectos. Num aspecto contextual, então eu leio a obra e entendo mais sobre a história e a sociedade, como se a gente abrisse um livro de literatura para entender a sociedade da época, né? Ele vira um paradidático, né? Vira um paradidático, e não a própria história. E também os aspectos internos da obra, metáforas, metonímias, enfim. Vou dar um exemplo. Se estuda Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um clássico, e ali o aluno faz exercícios e aprende como é que funciona, né? Como é que se detecta o discurso indireto livre. Então, o discurso indireto livre acaba ganhando uma dimensão maior do que o próprio, enfim, diálogo que você pode ter com a vida daquela família de retirantes. Tem, né, uma densidade extraordinária. Extraordinária. Então, o aspecto da linguagem, digamos assim, que é obviamente importante, mas ele acaba ganhando, digamos assim, uma dimensão supervalorizada, de modo que a própria, vamos dizer assim, história do livro, quer dizer, o próprio sentido do livro, ele acaba se perdendo. E o leitor comum, não o especialista, né, e aqui eu faço uma distinção, quer dizer, o curso de letras, o curso de crítica literária, ele vai formar leitores especializados. Esses leitores precisam conhecer muito bem todos esses aspectos aqui que nós mencionamos de uma obra. Tanto ligado ao estilo, a maneira como o autor trabalha as figuras de linguagem, etc., como também todo o contexto da época, enfim, todos os aspectos ligados a essa obra. Agora, o leitor do ensino médio, ele é um leitor comum. Ele não é um leitor especializado, né? Ele é um leitor que abre um livro pelo que o livro tem a oferecer. Ou seja, se o livro não cumprir alguma função para ele, e eu não digo aqui função no sentido mais mecânico, mais técnico, né? Assim, eu vou ler um livro para aprender isto ou aquilo. Pelo contrário, mas o aspecto da ficção, né? O que essa história me diz? E aí eu acho que tem uma questão que a gente muitas vezes perde de vista, que é o aspecto antropológico, né, da ficção. Então, se a gente extrapolar um pouquinho da literatura, ninguém vive sem ficção. Seja cinema, literatura, teatro, seja as anedotas, as piadas, seja o sonho,
tanto o devaneio, né, que é um sonho acordado, quando você vai contando histórias para você mesmo, né, ou imaginando a sua vida, o que eu faria se eu ganhasse na loteria, né? E aí você vem ali compondo sonhos, né, escrevendo para você mesmo a sua ficção. Ou o sonho dormindo, né, que é uma, digamos, ficção que surge formado pelo seu inconsciente, que você não tem um controle sobre ela, mas que te dá também uma história. Então essas narrativas, né, no sentido de uma ficção, ele faz parte, enfim, de todas as culturas, faz parte do homem em qualquer idade, e ela é imprescindível para a nossa constituição humana. Por isso que a leitura, de certa forma, tem esse dado antropológico muito forte. Isso é uma coisa que foi se perdendo um pouco. Foi. Dentro dessa leitura mais tradicional que a escola acaba nos impondo. Perfeito. E hoje parece que alguns movimentos, talvez pequenos, isolados, mas de recuperar essa riqueza de leitura do texto. Concordo. Há alguns movimentos, sim, de tentar resgatar, enfim, de buscar retomar a literatura em outras bases. Eu tenho trabalhado isso na Faculdade de Educação, enfim, num projeto que é a literatura como itinerário de formação, considerando que a literatura, ela nos forma. Como é que ela nos forma? Não no sentido mais tradicional da escola, que acaba trabalhando a educação, no sentido de controle, no sentido de repressão do imaginário, no sentido de formação de valores que passam pelo certo e errado. A literatura, muitas vezes, ela acaba se tornando um perigo, e por isso que a escola cerceia também o acesso mais livre a essa literatura, porque a literatura ela não parte desse pressuposto de que não tem limite, né? Não tem limite, não tem certo e errado. A literatura, ela abre uma porta para que você mergulhe e viva aquilo que a gente poderia chamar, assim, um V maiúsculo, de vida. Quer dizer, todas as possibilidades do humano. Por isso que, no fundo, por mais que a gente procure direcionar a nossa vida, a gente vive uma vida, né? Nós temos um modo de existir ali, que é aquele que nos caracteriza. Mas ele é extremamente dependente de outros modos de existência, sejam aqueles com os quais nós tomamos contato diariamente, ou seja, as pessoas de carne e osso, ou as personagens, que de alguma maneira também são, entre aspas, pessoas, porque elas, enfim, portam um modo de existência que acaba dialogando com a nossa própria existência. Então essa pluralidade, eu acho que é essencial, tanto como característica nossa, portanto um dado antropológico, né, nós somos plurais, quanto também aquilo que a literatura possibilita nesse sentido. E aí o primeiro grande autor a trabalhar essa pluralidade foi Fernando Pessoa. Que é um marco na sua própria vida, né? Que é um marco. Até o final do ano, a Educ, a editora da PUC, vai lançar um livro que, enfim, foi originado a partir da pesquisa de doutorado. Então chama O Criador de Mitos. Imaginário e Educação em Fernando Pessoa. Criador de mitos porque, justamente, Fernando Pessoa vai criar uma série de heterônimos, né? Enfim, 3 ficam mais conhecidos, e como ele mesmo é um heterônimo, ele acaba também sendo, enfim, o 4º poeta dos mais famosos que ele criou. É uma grande família, né? Uma grande família. Mas tem também o Bernardo Soares, que, enfim, escreveu em prosa e tem uma ficção belíssima. E tem mais uma série infindáveis de heterônimos que, enfim, deixaram fragmentos, pequenos textos e não se constituíram nessa grandeza toda.